Quando se fala em escravidão, automaticamente nos vem à mente homens e mulheres negros sendo achicoteados na senzala ou trabalhando nos campos. Porém, a escravidão está presente entre os seres humanos muito tempo antes desta escravidão negra. E hoje, avançados um quarto do século XXI, esse mal ainda persiste pelo mundo, em lugares pontuais, disfarçadas sob condições de trabalho, mas análogo ao cárcere privado e ao trabalho forçado. Hoje vamos viajar por essa cruel e desumana prática através da história. Antes, a Jennifer, com aquele recado de costume. Oi, sou Jennifer. Convido a vocês se inscreverem neste canal, peço seu like e compartilhem em suas redes sociais. E vamos ao vídeo. Os relatos sobre a escravidão são tão antigos como a Bíblia, e ela descreve como José se tornou governador no Egito, levando sua família para lá, seu pai Jacó e irmãos. Na verdade, o povo de Israel se formou nas terras egípcias, se tornando numeroso. Décadas depois da morte de José, os hebreus, descendentes de Abraão, foram escravizados, condição essa que perdurou por 400 anos. Quem conhece as Escrituras sabe do aparecimento de Moisés, que nasceu israelita e que foi criado por uma princesa egípcia. E ao saber de sua origem, confrontou o faraó do Egito para a libertação de seu povo. E após as 10 pragas enviadas por Deus, o governante do Egito finalmente permitiu a partida dos hebreus. Mas mudou de ideia e partiu atrás de seus ex-cativos. E teve seu fim no célebre evento do Mar Vermelho, que se abriu para os hebreus fugirem e se fechou sobre o exército egípcio ao tentar atravessá-lo. Evento esse relatado em Êxodo, capítulo 14. Na Grécia Antiga, a escravidão era um pilar estrutural da economia e sociedade, e era alimentada através de prisioneiros de guerra e por comércio com povos estrangeiros. E eles trabalhavam tanto na democracia de Atenas como na militarista Esparta. Estavam por toda parte, nos campos, nas minas e nas residências, desempenhando diversas funções, e para os gregos eram considerados propriedade que respira. No entanto, em Atenas, o escravo podia acumular economias e comprar a sua liberdade. Na República Romana, depois na Era Imperial, os escravos afluíam conforme Roma avançava em volta do mar Mediterrâneo, e eram de centenas de nacionalidades: núbios, norte-africanos, germânicos, persas, gregos, judeus, trácios, entre outros. Os romanos os chamavam de instrumentum vocali, ou instrumento que fala. Sofriam todas as violências possíveis e não tinham direitos jurídicos. Trabalhavam nas minas, em fazendas, nas cidades, varriam as ruas e cozinhavam. Havia também professores, filósofos, tabeliões, escribas e músicos. A sociedade romana estava plenamente dependente do trabalho escravo, e o povo, sem ter nada para fazer, recebia pão do Estado e diversão no Coliseu ou no Circo Máximo, o conhecido pão e circo. Aliás, os gladiadores eram cativos de guerras, mas mesmo aquele que nasceu na escravidão nunca a desejou e sonhava em ser livre. Se poupasse, poderia comprar a sua liberdade. O escravo podia formar família conforme seu amo deixasse. Houve rebeliões escravas, da qual a mais conhecida foi a de Espartacus, mas todas foram derrotadas. O sistema romano só teve fim com as invasões bárbaras. Conta-se que na invasão dos Érulos em Roma no ano 410, milhares de escravos assassinaram seus amos na luta que se seguiu. Com o tempo, o antigo escravo foi se tornando um servo da terra, sob a autoridade do senhor feudal,
abrindo caminho para a Baixa Idade Média. De certa forma, uma espécie de escravidão, com muitos deveres e poucos direitos. Sob a bandeira do Islã, esse sistema de escravidão de seres humanos operou entre o século VII até o XX, e em alguns locais perdurou até 1981. Alcançou vastas regiões onde a doutrina e os exércitos árabes dominaram, no norte da África, Oriente Médio e Ásia Ocidental. O Alcorão, livro sagrado dos islâmicos, reconhece a escravidão, mas incentiva a alforria como forma de piedade, sem, no entanto, aboli-la, já que era central no sistema socioeconômico árabe. As mulheres eram usadas em serviços domésticos, também como concubinas e na prostituição. Os homens eram empregados na agricultura, mineração e até em exércitos. Aliás, os soldados escravos turcos eram tão numerosos nos exércitos árabes que se tornaram a porta de entrada para a ascensão do Império Turco-Otomano em 1300. O último país árabe a abolir oficialmente a escravidão foi a Mauritânia, em 1981. O termo colheita das estepes refere-se ao tráfico escravo realizado pelos tártaros da Crimeia, que em suas incursões pela Rússia, Ucrânia e Polônia capturavam milhões de eslavos que moravam em pequenas vilas e cidades. O termo slave, em inglês, que significa escravo, vem da palavra eslavo. Esses ataques eram anuais, e milhares de poloneses, lituanos, russos e ucranianos eram vendidos no porto de Kafta, atual Feodósia, na Crimeia, sendo enviados para Istambul, Cairo e outros locais do Império Otomano e do Irã. As crianças eram criadas e educadas no Islã e até alcançavam cargos no governo otomano. Outras eram usadas como soldados, como dito antes. Inclusive, muitos integraram a guarda de elite chamada Janízaros. As belas mulheres eslavas eram encaminhadas para os haréns de governadores e príncipes, e as não tão belas assim viravam serviçais e cozinheiras. A colheita das estepes teve fim com a queda do Kanato Tártaro da Crimeia, diante do Império Russo, em 1783. Os piratas da chamada Costa da Barbária, atual norte da África, especificamente o Marrocos, Argélia, Tunísia e a Líbia, capturavam e vendiam e escravizavam europeus cristãos entre os séculos XVI e XIX. Estima-se que entre 1 e 1,25 milhão de europeus tenham sido capturados. Entre os anos de 1801 e 1815, as marinhas americana e inglesa travaram intensa luta contra os piratas barbáricos, aniquilando seus redutos em cidades como Trípoli, Argel e Tunis. Argel, aliás, foi destruída em 3 dias, mas remanescentes agiam no Mediterrâneo esporadicamente, até desaparecerem de vez no ano de 1830, com a conquista francesa da Argélia. Os Estados Unidos nem existiam como nação independente quando os primeiros escravos negros chegaram por lá, na Virgínia, em 1619. No sul, a economia de plantações de algodão e tabaco, principalmente, ia se formando, aumentando assim o fluxo de escravizados trazidos da África. Eis aqui alguns números chocantes da escravidão americana. A taxa de mortalidade infantil era alta.
Cerca de metade dos recém-nascidos morriam no primeiro ano de vida. Para aqueles que sobreviviam à infância e chegavam à idade adulta, a média de vida era entre 22 e 25 anos apenas, em contraste com os 40 anos de expectativa de vida dos brancos. A população idosa era pequena. Entre 1830 e 1860, apenas 10% dos escravizados americanos tinham mais de 50 anos. Os maus tratos, subnutrição, falta de auxílio médico, trabalho extenuante faziam da vida desses indivíduos um inferno. A escravidão americana foi abolida em 18 de dezembro de 1865, com a derrota do Velho Sul diante dos estados do Norte industrializados, na chamada Guerra de Secessão Americana. A escravidão na América Espanhola foi tanto de negros trazidos da África como de índios da terra. Aliás, já era prática comum na Espanha desde a época do domínio romano. Com o colapso demográfico de populações indígenas, as colônias espanholas receberam 22% do total de negros trazidos da África, no que ficou conhecido como tráfico atlântico. No Caribe, as populações indígenas eram de 400 mil quando os espanhóis chegaram por lá, e poucos anos depois, esse número caiu para 60 mil. E foram desaparecendo enquanto os escravos negros chegavam aos milhares todos os anos. Os escravos das plantações, sobretudo as de açúcar, encaravam jornadas de trabalho brutais, que iam de 16 a 21 horas diárias. Vivia-se pouco. Muitos se converteram ao cristianismo e adotaram o sobrenome de seus senhores. A escravidão na América Espanhola foi desaparecendo no decorrer do século XIX, com a independência das províncias do Império Colonial Espanhol. Primeiro foram os indígenas, a principal mão de obra aqui no Brasil, até fins do século XVII. O escravo negro era considerado mais resistente para o trabalho e foram se tornando mais comuns, trazidos da costa ocidental africana, sobretudo Angola, Congo e Moçambique. Eram vendidos por traficantes negros que os capturavam no interior. Daí a viagem horrível em navios negreiros. Em 1838, o Império Britânico extinguiu a escravidão em suas colônias e começou a patrulhar o Atlântico. Afundava navios negreiros que encontravam. Sendo assim, o fluxo para o Brasil caiu drasticamente a partir de 1850. O tráfico se tornou interno então, e muitos negros fugiam para o interior, formando quilombolas, das quais a mais importante foi a de Palmares, que foi destruída em 1695. Depois de leis paliativas e da pressão inglesa e abolicionista, a princesa Isabel, enfim, assinou a abolição em 1888, levando junto o império que caiu no ano seguinte. O ato de se escravizar seres humanos nos acompanha por toda a história. É relatado desde os tempos bíblicos, na antiga China, entre os vikings, no mundo islâmico, no paganismo romano e na democracia grega. E, infelizmente, também no cristianismo, que teve sua origem em Jesus de Nazaré, que pregava lá na Terra Santa para que amássemos uns aos outros como a si mesmo. O mal da escravidão ainda está vivo, pelos interiores rurais, no seio de famílias, disfarçado e silencioso. Então, gente, esse foi o vídeo sobre a escravidão, né? Ficou bem claro aí no vídeo que a escravidão, quando vem à nossa cabeça a escravidão negra, mas não foi exatamente isso que o vídeo mostrou.
A escravidão vem da antiguidade, dos tempos bíblicos, de muito tempo atrás, caminha em todas as sociedades, está presente em todas as sociedades, desde os vikings, na Roma Imperial, Grécia. Eu acho que ficou bem claro isso aí, né? E persiste, infelizmente, bem adentro do século XXI, por formas de trabalho escravo no interior. Inclusive, se vocês forem fazer uma busca no Google ou no YouTube, vocês vão ver que é uma realidade. Trabalho escravo e trabalho nas famílias, né, foram criadas e estão análogas à escravidão. Então é uma realidade, infelizmente, presente e que não está extinta. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!